Eu hoje estou desligado do Partido Comunista. Desde maio de 79 eu me afastei do Comitê Central porque não concordava com a orientação política por eles adotada. Durante 10 anos eu conciliei, na esperança de manter a unidade e ganhar alguns para as posições revolucionárias que eu defendo, o que eu considero posição revolucionária. Enquanto que a maioria esmagadora do Comitê Central está com uma posição que eu considero oportunista de direita. De maneira que, depois de 10 anos, já tendo examinado do ponto de vista autocrítico o último congresso do nosso partido, que foi em 67, eu propus que tomasse uma outra orientação. Negaram, eu então me afastei do Comitê Central. De maneira que hoje sou um homem independente, não tenho ligação com nenhum partido, nem burguês, nem partido que se diga de esquerda, que eu acho que não são de esquerda, mas que se dizem de esquerda, que é o PCB, o PCdoB e o MR8, são os três que apoiaram a candidatura do senhor Tancredo à presidência da República pelo colégio eleitoral. Mas o que é que eu faço? Eu acho que para marchar para uma situação revolucionária no Brasil, é indispensável que exista em nosso país democracia para as massas. Porque a democracia no Brasil sempre foi para uma elite. O povo não conhece democracia. A polícia entra na casa de qualquer popular sem mandato judiciário, invade as casas, faz o que bem entende. O povo nunca conheceu democracia. A democracia é para uma elite. No campo, no interior, é pior ainda, porque não há nem garantia de vida, né? Porque o camponês, o trabalhador do campo, não tem para quem apelar. O promotor, o delegado de polícia, o juiz, são todos da família do fazendeiro, do maior proprietário, que tem o monopólio da terra naquela região. De maneira que essa é a situação concreta em nosso país. Então é necessário a democracia. Muita gente pensa que, quando houve a Revolução de 1917, do proletariado russo, que a Rússia é um país tremendamente reacionário. Contrário. Naquele momento, a Rússia era o país mais democrático da Europa, porque havia saído da guerra, já tinha abandonado a guerra, os camponeses, os soldados já tinham voltado para o campo, né? E os outros países da Europa ainda estavam em estado de guerra. A Alemanha, a França, a Inglaterra, só cessou esse estado de guerra com o armistício de um ano depois, 1918. O armistício foi em 1918. Mas nem que a Rússia era um país mais democrático, de tal maneira que os bolcheviques, que os delegados, os propagandistas do partido, entravam nos quartéis para falar aos soldados. Imagina quando nós chegamos disso aqui. Porque ainda não estamos muito longe disso, né? De maneira que é isso que precisamos, democracia para o povo. E eu estou lutando por isso. Agora, por exemplo, eu falo muito, fundar um partido. Aí teremos a nova república de fato. Aí sim, porque será o povo democrático, a classe operária. No dia que ela conquistar um mínimo de democracia, a primeira coisa que ela acaba com esse salário mínimo, né, de fome. A segunda é essa estrutura sindical, de subordinação do movimento sindical ao Estado, ao Ministério do Trabalho, né? Então, nessa situação, ela já pode chamar os seus aliados fundamentais, porque a classe operária sozinha não faz a revolução socialista, ela precisa ter apoio das massas. E os aliados fundamentais são o camponês e a pequena burguesia urbana, e formam então o bloco revolucionário, anti-latifundiário, que são os nossos inimigos, né? Acabar com o latifúndio, acabar com o monopólio da terra. Anti-imperialista, que é a pressão externa, a submissão ao imperialismo. E antimonopolista, porque os monopólios estão incrustados na economia brasileira. Então vai ser uma revolução que já golpeia o monopólio, porque nacionaliza o monopólio, que nacionaliza a terra, que tira a terra do latifundiário, né? E que tem uma posição independente frente ao imperialismo. Esse governo ainda não é socialista propriamente, mas já não é capitalista, porque golpeou o capitalismo no que ele tem de essencial, que é o monopólio, né? E abre caminho para o socialismo. Essa é a estratégia, e é para isso que o meu trabalho, utilizando a única arma que eu disponho, que é a voz, que é a garganta, porque eu não tenho um jornal, não tenho um órgão de imprensa. Muitas vezes, algumas TVs já me convidaram. Há pouco tempo, pela primeira vez, eu falei num canal nacional, que foi na Manchete, né? Uma entrevista que eu dei à Manchete. Agradeço ao senhor Bloch, que com todo o seu anticomunismo, todo o seu antissovietismo, me permitiu que eu falasse na TV, né? De maneira que eu estou nessa obra, usando essa arma única que disponho, colocando um tijolo numa coisa do futuro. Eu já estou muito idoso, é possível que eu não alcance esse futuro. Mas o meu tijolinho está sendo colocado nessa obra que virá.
Não, atualmente não há uma situação revolucionária, não há um mínimo de democracia para as massas. Sem isso não pode haver uma situação revolucionária. A situação é revolucionária quando a democracia já alcançou as grandes massas e elas podem atuar com uma certa relativa liberdade. Mas isso não há essa situação aqui no Brasil, está muito longe disso ainda, né? E não temos hoje o maior mal, a maior debilidade para o povo brasileiro hoje é a falta de um partido revolucionário. Porque esses 3 partidos de esquerda, e outros que existem mais por aí, mas eu me refiro a esses 3 porque os 3 apoiaram a candidatura do senhor Tancredo e do senhor Sarney. De maneira que esses 3 partidos de esquerda, eles estão atuando da mesma forma que os partidos burgueses. O deputado Roberto Freire chegou a dizer, depois da eleição do senhor Tancredo, né, agora conquistamos novos espaços democráticos. Então agora o essencial é não permitir nenhum retrocesso. Para isso, é apoiar o governo de olhos fechados. Qualquer pessoa que queira fazer qualquer coisa contra o governo, eles chamam de golpista. É logo golpista, está ameaçando a estabilidade do governo. Quer dizer, então estão a reboque do governo, a reboque da burguesia. Isso chama-se traição à classe operária. Isso, para mim, não é nenhuma surpresa, porque a experiência histórica do movimento comunista internacional mostra que o oportunismo de direita, se não é contido, se não é barrado, ele leva a 3 consequências nefastas. A primeira é traição à classe operária. A segunda é entendimentos espúrios com a reação. Todos eles estão se empregando. Cada qual está conseguindo emprego. Não sei se os senhores leram um artigo do Paulo Francis na Folha de São Paulo, em que ele diz isso justamente, que cada qual está tratando de ele conseguir emprego. E depois leva ao antissovietismo, porque eles são contra a Revolução, a União Soviética é o centro da Revolução Mundial, eles vão acabar se chocando com a União Soviética. Por mais que eles digam que são amigos da União Soviética, eles vão acabar no antissovietismo.